Estamos agora na segunda parte, da oficina Gêneros Textuais, tá? E nós vamos continuar trabalhando mais um pouco com alguns tipos de gêneros textuais. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês os gêneros textuais conto, um gênero textual também prático, fácil para criança. Aqui eu tenho o conto Os Andares do Pequeno Polegar. Aí você lê o conto, Um alfaiate tinha um filho que nasceu tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar. E por isso chama-se Pequeno Polegar. Mas ele era muito corajoso e um dia disse ao pai: Pai, preciso viajar. Certo, meu filho, disse o velho, e pegou uma agulha de sergir, prendeu nela um punhado de resina e a entregou a ele, dizendo: Agora você tem uma espada para levar na viagem. O pequeno alfaiate saiu pelo mundo e, o primeiro, chegou à casa de um alfaiate, onde começou a trabalhar. Mas a comida não estava lhe agradando. Senhora patroa, disse ele, se não me der uma comida melhor, amanhã cedo vou escrever com giz na sua porta: batata demais, carne de menos, senhor rei da batata, adeus. O que é que você está querendo, seu saltitante insignificante? Disse a mulher, e, raivosa, agarrou o pano de prato para bater nele. Mas o meu alfaiatezinho correu para se esconder debaixo do dedal e depois ainda olhou para fora, mostrando a língua para ela. A mulher levantou o dedal, mas o pequeno polegar saltou e se escondeu entre os panos de prato. E quando ela remexeu neles para ver se encontrava, ele se enfiou na fresta da mesa e gritou espichando a cabeça: Ei, ei, patroa! E toda vez que ela queria acertá-lo, ele saltava dentro da gaveta. Mas, finalmente, ela o apanhou e o expulsou de casa. O alfaiatezinho seguiu caminhando até chegar a uma grande floresta, onde deu um bando de ladrões que estavam planejando roubar o tesouro do rei. Ao verem o alfaiatezinho, os ladrões pensaram que ele podia ser bastante útil. Então disseram que ele parecia ser um rapaz esforçado e que deveria seguir com eles para entrar na sala do tesouro e jogar as moedas para o lado de fora. Ele aceitou, foi até a sala do tesouro e procurou uma fenda na porta. Por sorte, não demorou a encontrar um buraco e, quando estava prestes a entrar, o sentinela disse ao colega: Mas que aranha nojenta é essa? Vou esmagá-la com o pé. Não deixa em paz. Ela não lhe fez nada, disse o outro. Assim, o pequeno polegar entrou na sala do tesouro, foi até a janela diante da qual os ladrões estavam esperando e começou a jogar uma moeda após a outra para eles. Quando o rei foi vistoriar seu tesouro, faltava muito dinheiro, mas ninguém conseguiu entender quem o havia roubado, porque todas as fechaduras estavam bem trancadas. O rei reforçou a guarda e, quando os vigias ouviram um tintilar de moedas, entraram correndo para pegar o ladrão. O alfaiatezinho foi para um canto, escondeu-se debaixo de uma moeda e gritou: Estou aqui. Os vigias correram até lá, mas ao chegar, ele já estava em outro canto gritando: Estou aqui. Os vigias correram de volta, mas ele saltou para outro canto e gritou: Estou aqui. Assim, ele o fez de palhaço e levou adiante essa correria até que os vigias acabaram indo embora, vencidos pelo cansaço. Pequeno Polegar, então, continuou jogando as moedas pela janela, uma após a outra, e sentou-se em cima da última, e com ela voou pela janela. Os ladrões o elogiaram muito, dividiram o roubo entre eles, e se eles quisessem, o teriam tornado o chefe do bando. Mas o alfaiatezinho não pôde pegar nada além de uma moeda, por não conseguir carregar mais peso que isso. Então, aqui
né? Então, terminar o conto aqui. Assim, ele voltou a pôr o pé na estrada e com o seu ofício não estava rendendo muito, começou a trabalhar como criado numa estalagem. Mas as criadas não o suportavam e queriam lhe dar uma lição, porque sem que elas percebessem, ele via tudo o que elas faziam escondidos e depois contava ao patrão. Então, certa vez, quando passeava no gramado, que uma delas estavam cortando, pequeno polegar foi feiçado com o capim e julgado no coxo das vacas, sendo logo engolido pela vaca preta, junto com a grama. Então, o gênero textual é um conto, né? Uma história. E aqui você vai trabalhar o conto com a criança, tá? Porque o pequeno polegar recebeu esse nome, né? No conto fala tudo. Na narrativa, pequeno polegar é chamado por quais outros nomes? Que presente o pequeno polegar recebeu do pai antes de iniciar a sua jornada? Em sua jornada, o pequeno polegar passou por diferentes lugares. Enumera as descrições conforme os acontecimentos do texto. Sobre a estrutura do texto, né? Sobre a estrutura do conto, responda as questões. Quem são os personagens dessa história? Em que lugar se passa essa história e quando ela ocorre? Né? No conto você tem o lugar, você tem onde ocorre, tem as personagens. Por quem a história é contada? Né? Pelo pequeno polegar, pela patroa, por um narrador? Conto é contado por um narrador. É uma característica do conto. Tem personagens, tem um lugar, né? Tem onde se passa a história, onde ocorreu. Isso é tudo características de um conto. Que tipo de narrador conta essa história? Um narrador personagem ou um narrador observador? Assinale com X as alternativas corretas. A que gênero pertence a narrativa? Os Andares do Pequeno Polegar. É uma fábula? Não. Né? Fábula é o que é? Um gênero textual que tem uma moral, né? Ensina alguma coisa. É uma lenda? Não. Isso é um conto, uma história, onde tem narrador, onde se passa uma história, tem personagens e tem um lugar. Qual é a finalidade desse gênero textual conto? Apresentar uma informação real ou contar uma história. Isso não é real, né? Conto conta uma história, tá? Que é bom para trabalhar sobre o conto. E aqui agora vem o final da história, tá? Aí depois do conto, né? Nós vamos trabalhar com outro gênero textual, que são as histórias em quadrinhos, né? As crianças, o quê? Adoram as histórias em quadrinhos, né? Que eu tenho o almanaque das histórias de 2 páginas da Turma da Mônica, tá? Então, as crianças conhecem muito já a história em quadrinhos, né? Aí, observando aqui, ó, essa capa, né? Aí você pode responder com a criança oralmente. O que você observa na imagem? O que tem a imagem aqui dessa capa de revista aqui, dessa história em quadrinhos? Qual que é o nome da revista? Ela foi escrita para qual público, né? Para criança, adolescente, adulto. Você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos? Quais são as características gerais das histórias em quadrinhos? Né? Você conversa com as crianças mostrando as características das histórias em quadrinhos. Se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como seria a capa da sua revista? Então, antes de trabalhar dentro da revista em quadrinhos, né, você trabalha com a capa. Pede a criança para fazer uma capa de uma revista em história em quadrinhos. Coloca um título, né, igual está aqui, ó. Né? Depois dessa conversa oral com a criança sobre história em quadrinhos, você lê uma história em quadrinhos para ela, né? Que é o Cascão em O Susto. Né? Essa história em quadrinhos aqui, ela é mais uma história contada, né? Ó, você tem que olhar, observar o que aconteceu aqui, ó. O Cascão tá querendo, né? Bater no Cebolinha. Aí ele já tá até rindo, né? Aí foi embora. Aí que mostra mais, ó, ele pensou em pegar o quê? Um saquinho, né? Pra poder soprar e fazer barulho, né? E assustar ele, tá? Ó.
Aí ela assustou ele, mas ele não sentiu nada, tá vendo? Cablum, aí o que aconteceu? Ia começar a chover, né? Começar a chover, o que acontece? Um cascão saiu correndo, né? Aí que foi quando o Cebolinha olhou para trás para ver quem que estava, né? Então essa história é em quadrinhos aqui, onde a criança pode interpretar a sua história, tá? Aí aqui vem, né, um pouco uma interpretação da história em quadrinhos. Você conhece esses personagens, né? Cascão e Cebolinha. Quem é o personagem principal dessa história, né? É o Cascão. Onde podemos encontrar essa informação no texto? Porque lá no título vem Cascão em O Susto. Então, o personagem principal é o Cascão. Qual que é o título da história, né? O Susto. Que recursos são utilizados para dar destaque ao título? Letra maiúscula, né? Letra desenhada. Qual o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? De que alguém irá se assustar na história. Qual que é o plano do Cascão no início? De assustar o Cebolinha. Como ficamos sabendo do seu plano, né? Através de quem? Através dos quadrinhos, né? Através dos balãozinhos aqui, ó. Que é uma característica da história em quadrinhos, né? Fala em balões. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história. Qual foi a palavra que apareceu? Cabrum, tá? Da chuva. O que ela significa? Que vem um trovão, tá? Em qual quadrinho Cascão elabora o seu plano, né? Histórias em quadrinhos, ele é feito em quadrinhos. Então, onde que ele começa a elaborar o plano dele? No segundo quadrinho. Em qual quadrinho o plano de Cascão é interrompido? Né? Ele foi interrompido aqui, onde ele começou o quê? A chuva, né? Vinha chuva. Qual é a função do suspense criada ao longo da personagem? Né? Uma curiosidade. Aí aqui, ó, complete o esquema com base na história em quadrinhos. Então aqui, pra gente completar a história, ó. Situação inicial. O que aconteceu na situação inicial? Cascão queria dar um susto a Cebolinha de todo jeito, né? Situação inusitada. O que aconteceu? O cabum da chuva e o Cascão tem medo de água, né? E o desfecho? Cascão foge assustado sem concluir o plano dele, né? Então aqui nós temos aqui, ó, colocamos situação inicial, situação inusitada e o desfecho da história em quadrinhos. Na história em quadrinhos, o personagem tem fala? Não, né? Nessa história em quadrinhos não teve fala. Como podemos saber o que eles sentem e pensam? Através do quê? Dos desenhos, né? Através de cada desenho aqui, ó, né? De cada acontecimento aqui, ó, né? Você pode ver através da expressão do rosto deles, né? O Cascão aqui, ó, né? Ele tá feliz porque tá criando um plano para assustar ele, ó. E ele mesmo começou a rir, tá? Então, aqui, ó, podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso sem utilizar palavras, usamos a linguagem não verbal. Então, quando não tem palavras na história, em quadrinhos, é chamada uma linguagem não verbal, né? Então, essa história em quadrinhos aqui é um gênero textual, história em quadrinhos não verbal, tá? Então, histórias em quadrinhos também é bom para trabalhar com as crianças de gênero, né? Que as crianças amam história em quadrinhos. Aí aqui, ó, nós temos uma pequena situação aqui, aonde através da expressão, né, do Cebolinha, você vai escrever o que ele está sentindo. Cebolinha aqui, através da expressão da cara dele, o que ele está? Ele está feliz. Agora aqui, ele mudou a expressão dele, né? O que ele pode estar aqui? Ele está assustado, porque vem chuva, né? E aqui, olha para você ver como tá a carinha dele. Surpresa, né? O que aconteceu? Ele não viu nada, o que aconteceu? Né? O que as expressões do Cascão agora indicam? Ó, o Cascão, ele tá pensando no plano dele. Como que ele tá? Alegre. Né? Aqui, ele tá muito feliz, né? Rindo com o Cascão, porque o Cebolinha vai sair correndo. E aqui ele ficou com medo, desesperado, porque ele tem medo da chuva, tá? Então aqui, ó, agora você pede a criança fazer uma história em quadrinhos, né? Ela vai adorar. Você dá uma folha para ela, pede ela para separar em quadrinhos e contar uma história lá,
né? Depois você coloca no mural, né? Gênero textual, história em quadrinhos, e coloca a história em quadrinhos das crianças lá. Deixa ela mesma montar a história dela em quadrinhos. Outra aqui que nós temos do gênero textual é a entrevista, né? Aqui eu tenho a entrevista, o mundo precisa de mais turmas, da Mônica, né? Relacionado lá a histórias em quadrinhos. Nós temos aqui uma entrevista, quem fez a entrevista? Celso Mazon, né? A edição, a data, 28/4/2007, o número 2476. Aí aqui ele fez uma entrevista, né? Com quem que ele está entrevistando aqui? É o Maurício de Souza, né? Aqui é quem entrevistou e ele está entrevistando quem, né? Aqui, ó, criada mais cantando, a turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade, tá? Então aqui fazendo uma entrevista com o Maurício de Souza, tá? Que é do quadrinhos, né? Turma da Mônica. Aí aqui nós vamos responder algumas perguntas sobre a entrevista, né? O gênero textual. O texto que você leu é organizado em perguntas e respostas ou estrofes, né? Estrofes nós já vimos que é poema. Então, entrevistas é perguntas e respostas. Quem que é um entrevistado, né? Quem que é um entrevistador, quer dizer, quem que é o entrevistador? É o Celso, né? Nós vimos lá na frente, eu mostrei para vocês, onde está aqui, ó, o Celso, que é o entrevistador. Agora, quem é o entrevistado é o Maurício de Souza, tá? Aqui agora, né? Por que o Maurício de Souza foi entrevistado? Né? A família do quadrinista participa de um filme? Os personagens criados pelo quadrinista seriam retratados em um filme? Né? Ele que criou a Turma da Mônica, tá? Releia o texto, o que explica a longevidade da turma. Eu poderia dar uma porção de explicações ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. De acordo com o contexto, o que significa longevidade? Né? Grande distância entre um lugar e outro. Algo ou alguém que tem vida longa? Filme com duração superior a 70 minutos? Né? É algo ou alguém que tem vida longa. Qual a idade da Turma da Mônica? Segundo o entrevistado, a turma faz sucesso por tantos anos, por quê? Né? Releia o texto. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. De acordo com o texto, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eram escritas em vários. De acordo com textos, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eram escritas em vários países, eram vendidas em vários países. Então, aqui é a introdução, tá, de entrevista. Aí, no final, você pode pedir a criança para entrevistar, né? Dá a ela um roteiro, né? E pede ela para poder entrevistar alguém da família, né? Que, ó, escolha um adulto que você gostaria de entrevistar, pode ser um adulto da escola, registra o motivo pelo qual você escolheu essa pessoa, tá? Aí, o que você pode fazer? Você já havia lido alguma entrevista antes? Com quem? Você pode fazer essa pergunta para quem você foi entrevistar. O que mais chamou sua atenção na entrevista com Maurício de Souza? Aí vocês pedem um assunto, né? Pode ser mesmo até sobre histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, entrevista, né? Um adulto, alguém de casa, tá? Outro gênero textual também que nós vamos ver é a sinopse, tá? Você já leu algumas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Agora analisa a capa do livro em que elas foram publicadas, né? A sinopse é o quê? As capas de livros, tá? Que, ó, circula o título do livro, ó, Festa de Criança, que eu tenho um livro, né? Quem que é o autor? Luiz Fernando Veríssimo. A editora, ilustração, isso tudo vem na capa de um livro, que é o quê? A sinopse, tá? Aí você trabalha, ó, circula, né? Você consegue imaginar o tema do livro somente observando pela capa?
festa de crianças, você consegue ter uma imaginação, né? Do que a história vai contar. Pelo título, você sabe o que a história conta. Antes do título, que outras informações aparecem na capa? Que eu já falei, né? A sinopse nós temos a editora, nós temos o autor, nós temos o ilustrador, tá? Que ilustrações apresenta na capa? Então, né? Vários rostinhos de criança. Aqui, ó, nós temos também, ó. Agora, observa a quarta página. Essa é a quarta página de um livro, né? Falando um pouco sobre o autor aqui, ó, tá? Então, que informações aparecem na quarta capa? A quarta capa aparece o que? Informações sobre, né, uma autobiografia do autor. Nós já estudamos o gênero textual de autobiografia, tá? Aí aqui nós temos até a biografia, né? Nós temos a autobiografia, que é você fazendo uma biografia de si mesma, né? E esse aqui é a biografia, é falando sobre a vida de Luiz Fernando Veríssimo, que é sobre o livro que a gente estava trabalhando com a capa lá da sinopse, né? Luiz Fernando Veríssimo é escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Então, aqui vai falando sobre ele um pouquinho. Aqui fala da infância e da juventude dele. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda. Viveu parte da sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou literatura brasileira nas universidades de Berkeley ou de Oakland, entre 1941 e 1945. Em 1953, a família retornou aos Estados Unidos, quando seu pai assumiu a direção do Departamento Cultural da União Pan-Americana, em Washington, e só se tornaram ao Brasil em 1956. Nessa época, estudou Roosevelt School em Washington, desenvolveu gosto pelo jazz, chegando até aulas de saxofone. Então, aqui é uma biografia do Luiz Veríssimo, tá? Aí você já conhecia, né? Aí aqui fala tudo, onde nasceu, né? Ele nasceu no Brasil, qual era a profissão dele, ele era escritor, né? A profissão do pai dele era escritor, então tem uma biografia, tá? Aí aqui um pouquinho falando sobre, né? Aqui, ó. O que você acha dos fatos de filho ter a mesma profissão do pai, que ele tinha a mesma profissão do pai, tá? Então, aqui é um gênero textual, biografia, junto com a sinopse, né? Sinopse é trabalhando a capa do livro. Nós trabalhamos a capa do livro de quem? Do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui nós estudamos o gênero textual biografia, falando dele um pouco. Então, aqui você pode trabalhar 2 gêneros textuais, né, numa matéria só, tá? E nós temos também, aqui fala, aqui você pode pedir a criança para fazer, né, uma sinopse, aqui, ó, criar, né, um livro, né, a capa do livro. Você fala com a criança que tem que ter o título do livro, tem que ter a autora, tem que ter ilustração, né, e tem que ter a editora, tá? Só pode pedir a criança também fazer uma sinopse de um livro que ela quiser fazer. E por último, nós temos aqui também, que são as crônicas, né, as crônicas do Luiz Veríssimo, né, que nós trabalhamos com ele lá agora. Aqui é a crônica, leia outra crônica de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então, essa crônica aqui é peça infantil. A professora começa a se arrepender de ter concordado. Você é a única que tem temperamento para isso, em dirigir a peça quando uma das fadinhas anuncia que precisa fazer xixi. E como um sinal, todas as fadinhas decidem que precisam urgentemente fazer xixi. Está bem, mas só as fadinhas, disse a professora, e uma de cada vez. Mas as fadinhas vão em bando para o banheiro. Uma de cada vez, uma de cada vez. E você, onde é que pensa que vai? Ao banheiro. Não vai, não. Mas, tia, em primeiro lugar, o banheiro já está cheio.
Em segundo lugar, você não é fadinha, é caçador. Volte para o seu lugar. Um pirata chega atrasado e com a notícia de que sua mãe não conseguiu terminar a capa. Serve uma toalha? Não, você vai ser o único de capa branca. É melhor tirar o tapa-olho e ficar de anão. Vai ser um pouco engraçado, 8 anões, mas tudo bem. Por que você está chorando? Eu não quero ser anão. Então fica de lavrador. Posso ficar com o tapa-olho? Pode, um lavrador de tapa-olho, tudo bem. Tia, onde é que eu fico? É uma margarida. Você fica ali. A professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Atenção, margaridas, todas ali. Você não, você é uma coelhinho. Mas meu nome não é Margarida. Não interessa. Desculpe, a tia não quis gritar com você. Atenção, coelhinho, todos comigo. Margaridas ali e coelhinhos aqui. Lavradores daquele lado, árvores atrás. Árvore, tira o dedo do nariz. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado? Eu vou chamar. Fique onde está, lavrador. Uma das margaridas vai chamar. Já vou. Você não, Margarida. Você é um coelhinho. Uma das margaridas. Você. Vá chamar as fadinhas. Piratas, fiquem quietos. Tia, o que é que eu sou? Eu esqueci o que eu sou. Você é o sol. Fica ali que depois a tia. Piratas, por favor. As fadinhas começam a voltar. Com problemas. Muitas se enredaram nos seus véus e não conseguem arrumá-los. Ajudam-se simultaneamente, mas no seu nervosismo só piora a confusão. Borboletas, ajudem aqui, pede a professora. Mas as borboletas não ouvem, as borboletas estão etéreas. As borboletas fazem poses, fazem esvoaçar seus próprios véus e não liguem para o mundo. A professora, com a ajuda de um coelhinho amigo, de uma árvore e de um camponês, desembaraça os véus das fadinhas. Piratas, parem, o próximo que der um pontapé vai ser anão. Desastre, quebrou uma ponta da lua. Como é que você conseguiu isso? Perguntou a professora sorrindo, sentindo que o seu sorriso deve parecer demente. Foi ela, a acusada é uma camponesa gorda, que gosta de distribuir tapas entre os seus inferiores. Não tem remédio, tira essa da cabeça e fica com os anões. E a minha frase, a professora tinha esquecido. A lua tem uma fala. Quem disse que a frase da lua é: deixa eu ver, o relógio. Quem? O relógio. Cadê o relógio? Ele não veio. O quê? Está com cachumba. Ai, meu Deus. Sol, você vai ter que falar pela lua. Sol, está me ouvindo? Eu? Você sim, senhor. Você é o sol. Você sabe a fala da lua? Me deu uma dor de barriga. Essa não é a frase da lua. Me deu mesmo, tia. Tenho que ir embora. Está bem, está bem. Quem disse a frase da lua é você. Mas eu sou caçador. Eu sei que você é caçador, mas disse a frase da lua. Eu não quero discussão, mas eu não sei a frase da lua. Piratas, parem, certo? Eu não estou falando com você, piratas de uma vez por todas. A camponesa gorda resolve tomar a justiça nas mãos e dá um croque no pirata. A classe unida avança contra a camponesa, que recua, derrubando uma árvore. As borboletas esvoaçam, os coelhinhos estão em apavorosa. A professora grita: parem, a cortina vai abrir, todos os seus lugares, vai começar. Mas tia, a frase da lua? Boa noite, sol. Boa noite. Eu não estou falando com você. Eu não sou mais o sol? É, mas eu estava dizendo a frase da lua. Boa noite, sol. Mas boa noite, sol. Boa noite, sol. Não vou esquecer. Boa noite, sol. Atenção, todo mundo, piratas e anões dos bastidores. Quem fizer um barulho antes de entrar em cena, eu esguelo. Coelhinhos nos seus lugares, árvores para trás, fadinhas aqui, borboletas esperem e a deixam, margaridas no chão. Todos se preparam. Você não, Margarida, você é um coelhinho. Abre o pano. Então, depois você leu essa crônica, né, para os alunos, conversa um pouco, né, faz uma rodinha, conversa um pouco sobre a crônica, né, o que é que fala, o que é que eles entenderam,
né, que é bom para isso. Depois que você leu e conversou com as crianças em rodinha, você começa a fazer a interpretação da crônica, né, sobre o que fala a crônica, por que professor estava se arrependendo de ter concordado em dirigir a peça, né? Qual é a maior dificuldade da professora? O papel da Margarida era o de quê? Qual que é o título da crônica, né? Qual que é o título dela? Então vamos lá, peça infantil, né? O título da nossa crônica. Por que ela recebeu esse nome? Né? Por que o título é peça infantil? O que as borboletas fazem quando a professora pede ajuda a ela? Quem ajuda a professora com as fadinhas? Né? Releia o fragmento da crônica. Abre o pano. O que indica essa expressão? Abre o pano. Né? Na crônica quer dizer o quê? Que a peça vai começar, né? Vão puxar e vai aparecer a cena e vai começar a peça de teatro. Explique por que o texto que acabamos de ler é uma crônica, né? Por que é crônica? Esse texto tem a finalidade de instruir, divertir ou alertar, né? Essa crônica, ela tem o intuito de divertir, tá? E aqui nós vamos, né, terminando mais um pouco da segunda etapa, né, dos nossos gêneros textuais. O gênero textual também bastante usado é a carta, tá? Falar um pouquinho sobre a carta. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. Principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, e um receptor, que é o destinatário. Né? Então, uma característica que você pode conversar sobre o seu aluno é: toda carta tem o remetente, que é o emissor, né? E o destinatário, que é quem está recebendo a carta. Né? Além disso, tem outras coisas, é data, é saudação, né? Que são características de uma carta. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail. Há 3 tipos de cartas, independente da maneira como será emitida: a correspondência oficial, e a correspondência comercial e a correspondência pessoal. A carta pessoal. As cartas pessoais não seguem um modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Quando enviadas pelo correio físico em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, a saudação inicial e temos o selo da empresa, né, a data do despejo. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada ultimamente. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário do envio. E o corpo do texto é inserido no espaço padrão do programa onde é escrito. Os programas também facilitam o harmonizamento da mensagem. O exemplo de uma carta pessoal. Aí vem a data, né, São Paulo, 18 de agosto de 1929. Depois vem para quem eu estou enviando a carta, que é para Carlos Drummond de Andrade. Aí vem, né, a introdução da carta, o desenvolvimento, e lá no final vem a despedida e o nome de quem está enviando. Agora falar um pouco da carta argumentativa. Além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingressos em universidades ou concursos públicos. A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo
é dirigido a um receptor universal, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm como objetivo a persuasão. A carta argumentativa ela é composta pela saudação inicial, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a despedida. Agora, uma carta do leitor. As cartas do leitor são enviadas, em geral, para jornais e revistas, como maneira de conferir apoio ou demonstrar insatisfação com o material veicular, seja ele informativo ou publicitário. Não existe um modelo específico para as cartas de leitores, e há veículos que publicam trechos ou a íntegra conforme a percussão do assunto. Com o aumento da leitura pela internet, jornais e revistas eletrônicas direcionam um espaço específico no projeto gráfico para comportar as cartas do leitor. Alguns, contudo, informam a moderação, que consiste na publicação de material que não ofenda a coletividade, como palavras de baixo calão e ataques a grupos ou pessoas específicas. E por último, vou falar um pouco da carta aberta. A carta aberta está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo. Como gênero textual, obedece os critérios dos textos argumentativos, mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, porque é destinada à coletividade. O remetente também não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Aí depois de trabalhar com a criança, o gênero textual carta, ler os tipos de carta, quais são as características, você pode pedir à criança para poder escrever uma carta, tá? Com todas as suas características, data, o remetente, tá? Aí você manda escrever uma carta sobre como foi o seu ano, Ou pode mandar a criança escrever uma carta para o Papai Noel, Aí seria interessante você mandar a criança mesmo, coloca no envelope, tudo, explicando o remetente, o destinatário, Se possível, vamos colocar no correio, tá? Seria interessante vocês fazerem esse trabalho com as crianças sobre a carta. Estimular o interesse por livros é, além de uma forma de cuidado, atenção e carinho, uma importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura na criança. Como lembra a frase de André Malraux, a leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Permitir que tais sensações fazem parte da vida dos filhos é essencial. Mas também existem dados que mostram como os livros são positivos. Algumas pesquisas apontam que o hábito da leitura entrega uma série de benefícios, que vão desde o aumento da empatia ao fortalecimento da criatividade, além da redução dos níveis de estresse e crescente criatividade. O melhor, tudo isso pode ser feito sem sair de casa ou sem precisar de grandes recursos. Basta uma história que nos dias atuais podem até mesmo estar em um arquivo digital. Quer saber mais sobre a importância da leitura para o crescimento das crianças? Vamos falar nesse post sobre como este costume pode ser a ponte para um desenvolvimento de excelência. O que a leitura efetivamente possibilita? O hábito da leitura oferece muitos benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente. Entre eles, melhora o funcionamento do cérebro, contribui para a construção do senso comum e, como diz a máxima popular, permite uma viagem ao mundo sem que o leitor saia do lugar. Antes de mais nada,
vamos dar uma olhada no que a leitura efetivamente proporciona para os seus adeptos? Entenda como esse universo pode ser benéfico para o desenvolvimento da criança. Promove o desenvolvimento. Criar uma rotina de leitura ajuda o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional da criança. Ler é um costume que aprimora as habilidades de comunicação. Essa é uma das muitas competências que serão extremamente importantes para o crescimento do jovem e para a manutenção de todas as relações constituídas ao longo da vida. Outro item, apura o senso crítico. O costume de ler desenvolve um senso crítico maior, o que será extremamente valioso para o progresso intelectual do indivíduo. No final das contas, ao inserir a leitura na rotina do seu filho, conseguirá desenvolver melhor suas ideias, suas opiniões e sua maneira de pensar e agir. Outro item proporciona entretenimento. Estamos acostumados a ver as crianças em seus momentos de lazer, brincarem com videogames, computadores, aplicativos online e demais tecnologias. Acabamos, dessa maneira, nos esquecendo do valor que os livros têm, também como instrumento de distração. Na prática, quando a criança se acostuma com a leitura, consegue sentir o prazer ao conhecer novas histórias, de forma que esse hábito se torna uma forma de entretenimento extremamente eficiente. Outro item é amplia o conhecimento. A leitura também possibilita a geração de novos conhecimentos acerca do mundo, das pessoas e até de nós mesmos. Por essas e outras razões, acaba ampliando as referências do leitor, modelando sua maneira de pensar e agir, além de aprimorar seu raciocínio. Para as crianças, sobretudo, é uma ótima forma de desenvolver suas habilidades de compreensão, para que consigam opinar, criticar e ter mais enriquecimento cultural, intelectual e social. Outro item enriquece o vocabulário. Ler livros é uma ótima maneira de descobrir novas palavras e aumentar cada vez mais o vocabulário. Além de melhorar a gramática, ser uma forma de aprender a norma padrão da língua da forma mais natural possível e ajudar a construir uma linha lógica de pensamento. Outro item aprimora a escrita das redações. Durante o período escolar, uma das maiores dificuldades dos alunos costuma ser a escrita da redação. Como demonstrado anteriormente, a leitura é a peça-chave para o desenvolvimento da capacidade linguística. Por incrementar o vocabulário, expandir as habilidades de interpretação e criatividade, fazendo com que a maior capacidade de criação se desenvolva, elaborando mais facilmente suas próprias histórias. Por isso, o hábito de leitura se torna ainda mais importante durante o período acadêmico, em que a redação representaria uma demanda mais complexa. Os resultados positivos podem ser notados em provas avaliativas, vestibulares e até na vida profissional. Minimiza dificuldades acadêmicas. Para obter qualquer conhecimento na escola, é preciso saber interpretar. Como o hábito da leitura aprimora a habilidade de comunicação e interpretação, a criança acaba tendo maior facilidade ao aprender os conteúdos em sala de aula. Por essas e outras é que não terá dificuldades para se adaptar quando a escola começa a exigir mais no que se refere à leitura de textos e livros. Outro item desenvolve o afeto. As crianças que leem em livros conseguem se sentir afetadas positivamente ou negativamente com as histórias. Por essa razão, os livros são tidos como instrumentos relevantes para liberar a emoção. Lendo as narrativas, as crianças podem sentir medo, empolgação e compaixão.
bem como vários outros sentimentos importantes para o seu desenvolvimento. Reduz o estresse. A leitura é uma atividade que contribui para o controle e a redução do estresse. Um levantamento indica que apenas alguns minutos na companhia por dia é capaz de diminuir os níveis de ansiedade em até 68%. Então, qual que é a importância da leitura na educação infantil? A leitura é um dos pilares da formação do conhecimento e do desenvolvimento do jovem estudante. No entanto, o hábito deve acompanhar e respeitar o desenvolvimento psíquico e intelectual. Para isso, é importante que os pais compreendam os estágios que caracterizam o relacionamento da criança com os livros. Agora, falar um pouco dos estágios da leitura. Até os 2 anos, a criança não interage tão ativamente com as palavras. O ponto de interesse está quase que essencialmente direcionado às imagens e texturas. E um momento no qual os livros devem ter páginas grossas e rígidas, que permitam a interação com a história. Afinal, o objetivo é que os livros, nessa idade, sejam capazes de despertar a curiosidade. Entre os 2 e 3 anos, o livro pode começar a carregar um pouco mais de contexto e se relacionar à rotina da criança. É hora de fazer a ligação entre as tarefas e hábitos do dia a dia, como é o contato. Vale para tal utilizar os livros como uma forma de validar e auxiliar no desfraude, ou mesmo para ensinar pequenas tarefas, como arrumar a cama. Nessa hora, a criança já pode começar a compreender e relacionar palavras com o que está registrado nas páginas. Dos 3 até os 6 anos de vida, a criança já pode encontrar no livro uma forma de lazer. As imagens ainda são de grande importância, mas o pequeno já encontra nas histórias um ponto de interesse. Cabe aos pais explorar os momentos de uma união em família, como o tempo antes de dormir, para ler histórias, contextualizar e falar sobre o que é contado na história. Após tantos poderosos argumentos, fica fácil entender que a importância da leitura já está clara. No entanto, a partir de qual momento os pais podem começar a incentivar esse hábito? A partir de quando se deve incentivar a criança a leitura? A 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil trouxe alguns dados alarmantes. O brasileiro lê, em média, somente 4,43 livros inteiros por ano. Outro ponto relevante que o levantamento indicou é que o gosto pela leitura está diretamente relacionada a uma escolaridade mais elevada. Em outras palavras, pessoas que leem mais têm, geralmente, acesso mais amplo ao conhecimento. Ao se falar sobre o incentivo do hábito de leitura, a figura da mãe foi apontada como bastante importante para o desenvolvimento do gosto por livros. Especialistas indicam que, ainda que a criança aprenda a ler por volta dos 5 anos de idade, é indicado que o costume seja explorado antes de tal idade, para despertar de fato o interesse deles. Em outras palavras, a criança pode observar e replicar o comportamento dos pais e cuidadores, e assim pegar gosto de livros. Por isso, explora oportunidades lúdicas para incorporar a leitura na rotina da criança e dê o exemplo. Além disso, quanto mais tarde o hábito de leitura for implementado, menos eficientemente os benefícios descritos acima serão incorporados. Assim, a verdade é que nunca é cedo demais para incentivar a imaginação das crianças. Os pais podem contar história para os seus filhos quando eles forem bebês. Se estiverem dando seus primeiros sinais de comunicação, que seja apenas balbuciando, já é possível começar a contar a história.
Nessa fase, só garanta que esses contos sejam mais curtos e leves. Vá gradativamente aumentando a intensidade das emoções e o tamanho das narrativas. Quanto menos esperar, seus filhos vão devorar livros inteiros. Agora eu vou falar de alguns cuidados que são essenciais para a criança se interessar pela leitura. Tá? Podemos citar algumas dicas, como: apresente ao pequeno livros que estão de acordo com a faixa etária deles, com histórias adequadas e que eles vão compreender. Desde que o bebê ou a criança explore o livro, folheie as páginas e viva um momento de descoberta. Não empurre ou force a leitura, porque pode surtir o efeito contrário. Por isso, deixe os livros espalhados por lugares estratégicos para que o interesse seja naturalmente. Ao ler para os filhos, interprete frases e histórias, dando vida aos personagens ao descrever as imagens que decorem as páginas. Falaremos melhor a seguir sobre cada uma dessas questões. No mais, como a criança pequena está em fase de imitação, é positivo quando os pais também gostam de ler e dedicam tempo para tal. Assim, esse pode ser um ponto a ser trabalhado em família. Já pensou? Melhorar a técnica. Existem algumas dicas que você pode adotar para que a técnica de leitura seja aprimorada. Por isso, tenha em mente que, para a leitura ser mais eficiente, você pode optar por histórias que aguçarão a curiosidade da criança, buscando temas de seu interesse, levar seu filho a uma livraria ou biblioteca para que ele possa escolher os livros que considerar mais estimulantes e atraentes, estar presente no momento da leitura, pois essa interação será preenchida por maior atenção, carinho e melhores lembranças. Ajudar o pequeno a desenvolver uma entonação mais adequada, contribuindo ainda mais para o seu desenvolvimento linguístico. Criar um ambiente propício para aumentar a imaginação e melhorar a atmosfera literária, promovendo maior interesse pela leitura. Montar um cantinho aconchegante com luz um pouco mais baixa e menos estímulos que possam distrair a criança, já é um bom começo. Outras formas interessantes de fazer com que a criança tenha maior interesse pela leitura é criar um clube de leitura entre os amigos. Combine com os pais de outras crianças do prédio, condomínio ou escola, de realizar uma troca periódica entre livros. Vocês podem até mesmo combinar uma lista de títulos para evitar repetições. Ainda, com pouca idade, os pequenos podem interagir e decidir obras que têm preferência em conhecer. O clube também pode contribuir para uma relação interpessoal mais saudável. Também é possível estimular a leitura a partir de uma abordagem ativa para a evolução do hábito literário. Peça que seu filho represente em desenhos ou que viu ou compreendeu das histórias compartilhadas em livro. É possível também conversar sobre as obras, levantando dúvidas e questões que podem potencializar o interesse por novas histórias. Nessa hora, deixe que a criança explore sua mente e sua criatividade. Viu como criar o hábito de ler é importante para o desenvolvimento das crianças em vários aspectos? Por isso só, a leitura aumenta a imaginação, desenvolve a capacidade criativa, promove melhorias na habilidade linguística, trabalha as emoções das crianças e ajuda a aprimorar as suas habilidades comunicativas. Todos esses benefícios terão um significativo efeito ao longo prazo, podendo contribuir para maior sucesso pessoal e profissional da criança. De modo geral, não são muitos os pais que se dedicam adequadamente a promover a motivação de que os filhos precisam para ler mais e melhor. Faça diferente. Nada de pensar que a leitura deve ser obrigação apenas da escola. Comece a incentivar
essa poderosa prática ainda dentro de casa, deixando que os profissionais da educação apenas aperfeiçoem. Lembre-se de que os pais possuem um papel crucial no desenvolvimento da rotina literária de seus filhos. Está na coleção Histórias Bíblicas Favoritas da editora SBN. Muito tempo atrás, o Egito era um país governado por soberanos chamados de faraós. O faraó era um rei severo e sempre tinha a palavra final sobre qualquer assunto. Os hebreus também viviam na região do Egito, mas eram pobres e trabalhavam na condição de escravos do faraó e dos egípcios ricos. Um dia, Faraó ordenou que os bebês meninos dos hebreus fossem mortos ao nascer. Foi nesse período difícil que Moisés nasceu. Moisés tinha uma irmã mais velha, Miriam. Miriam e a mãe decidiram salvar o bebê do castigo do faraó e elas colocaram o bebê dentro de um cesto que foi posto para flutuar no rio Nilo. Casualmente, o cesto chegou ao palácio do faraó quando a filha dele estava passeando às margens do rio. Com um olhar amoroso para aquele pequeno bebê, ela o adotou e deu-lhe o nome de Moisés. Moisés cresceu com todo luxo e conforto junto ao filho do faraó. Ele era considerado como um verdadeiro filho e também um príncipe do Egito. Um dia, Moisés viu um homem hebreu sendo torturado por um oficial do exército do faraó. Quando Moisés tentou intervir, o oficial foi morto por acidente. Moisés ficou tão desnorteado com o incidente que fugiu do Egito. Bem distante do Egito, Moisés se estabeleceu com uma tribo nômade e se tornou um pastor de ovelhas. Certo dia, enquanto cuidava de seu rebanho, Moisés subiu ao Monte Horebe e lá, dentro de uma caverna, de repente, ele viu uma bela luz branca e brilhante. Era uma sarça ardente. Moisés ouviu a voz de Deus. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito e libertasse os hebreus da escravidão. No entanto, Moisés ficou assustado e confuso. Deus assegurou a Moisés que, com sua vara de madeira, Moisés levaria o poder de Deus e faria milagres. Então, Moisés retornou ao Egito e viu que seu irmão, com quem ele crescera, tinha agora se tornado faraó. Moisés explicou tudo ao faraó e solicitou que ele libertasse os hebreus do cativeiro e da escravidão. O faraó se recusou a fazer o que Deus ordenara. Moisés advertiu o faraó das desgraças que viriam, em função de não obedecer à ordem de Deus. Assim, a terra do Egito ficou cheia de incidentes infelizes. Moisés continuou pedindo ao faraó, mas foi em vão. Peixes morreram, rãs cobriram a terra, gafanhotos comeram as plantações e estava tudo morto. Havia calamidades por toda parte. No entanto, o faraó continuava teimoso. Então, certa noite, Moisés pediu para que cada hebreu pintasse os batentes da porta principal de suas casas com o sangue de uma ovelha. Naquela noite, a terra foi ferida pela peste e cada lar dos egípcios perdeu seu filho mais velho. Os lares dos hebreus foram poupados. O faraó perdeu seu único filho. Em profunda dor e desespero, ele concordou em libertar os hebreus. Moisés reuniu todo mundo e a jornada começou para encontrarem uma terra livre. Assim que chegaram às margens do Mar Vermelho, os hebreus se depararam com uma situação sem saída. Logo os hebreus viram que o exército egípcio inteiro estava se aproximando com força total, conduzido pelo próprio faraó. Moisés permaneceu calmo e com um toque de sua vara dividiu o mar em duas partes, criando uma trilha seca para os hebreus atravessarem. Eles atravessaram o mar a salvo, mas no momento em que o faraó e os soldados chegaram ali, as ondas se ajuntaram novamente, matando a todos. Moisés e o povo
prosseguiram e se estabeleceram em um lugar seguro. Moisés era o líder deles. Após alguns dias, Moisés subiu ao Monte Sinai e, quando retornou, trouxe grandes tábuas de pedra com os 10 mandamentos da vida. Deus tinha instruído Moisés a pregar para os hebreus, e esses mesmos 10 mandamentos são observados em honra a Deus até os dias de hoje. A fala e a escrita têm algumas diferenças de uso da língua. Há situações que envolvem a língua oral e outras em que se faz o uso da língua escrita. Visto assim, todo texto é o resultado de um ato de comunicação e assimila as ideias da sociedade e da época em que foi produzido. Para se produzir bons textos, são necessários alguns fatores de escolhas e de decisões, como para quem escrever, por que estou escrevendo, o que vou escrever e como escrever. Um bom texto é aquele que exige do leitor o menor esforço de processamento e a escola tem a função de introduzir um aluno no mundo letrado e os gêneros textuais, presente em todos os lugares. Fazem parte deste mundo que a criança está sendo inserida. Usar os gêneros como instrumentos de ensino dá mais significado ao estudo, pois os aproxima da língua que é usada naturalmente do dia a dia, seja em comunicações formais ou informais. A partir do momento em que a criança entra em contato com o mundo social, onde a escrita está presente em várias formas de uso, é possível afirmar que ela inicia o processo de alfabetização antes mesmo de entrar na escola. O processo de alfabetização é uma construção conceitual, contínua, desenvolvida concomitantemente dentro e fora da sala de aula, em processo interativo que acontece desde as primeiras relações da criança com a escrita. Já o letramento é resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. As histórias em quadrinhos, gênero estudado, proporcionam prazer e entendimento e, por meio delas, pode-se aprender a gostar de ler e estimular possibilidades de outras leituras. O que motivou o trabalho em estudo foi a necessidade de oferecer às crianças situações de aprendizagem significativas em relação à leitura e à produção de texto, já que a aprendizagem da criança na escola se ampara na leitura e é por meio dela que a criança terá contato e poderá conhecer os diferentes gêneros textuais e diferentes conteúdos escolares. Aqui termino mais uma oficina sobre a língua portuguesa, gêneros textuais.